O grande problema das eleições é que muitos eleitores, militantes, pensam que podem decidir o rumo do país simplesmente modificando alguém do executivo ou da administração das instâncias do Estado, como se não fosse a classe dominante que decidisse sobre a economia, sobre a política e sobre outras instâncias da nossa vida pública. E infelizmente isso não pode ser alterado no voto. A gente pode conseguir conquistas? Pode. A gente pode conquistar reformas? Até pode. Mas depender toda a nossa atividade política, toda a nossa vida para esse tipo de coisa, depender toda a nossa energia para esse tipo de militância é um fracasso. E mais do que um fracasso, é um erro tremendo, é um erro grosseiro. Mas se isso é tão óbvio, se isso é tão evidente, por que as organizações de esquerda continuam agindo dessa maneira? O anarquismo histórico, tirando algumas exceções, como o próprio Proudhon, que capitulou para um governo francês numa certa época, todos, absolutamente todos, as grandes figuras, os grandes personagens, eram adeptos ao boicote às eleições, ao voto nulo, às abstenções, a não apoiar candidaturas burguesas. O Marx, por sua vez, fundador do socialismo científico, afirmou certa vez que as eleições não passavam de ir à urna de 3 em 3 anos ou a cada 6 em 6 anos e nada mais do que escolher qual setor da classe dominante vai te oprimir no parlamento. Então deve ter sido Trotsky que falou alguma coisa contrária? Não, não foi. Foi o Enver Hoxha que falou o contrário? Não. Também não foi o Enver Hoxha. Mas se a gente está afirmando tudo isso que está afirmando aqui, por que tudo ocorre tão diferente? Vamos primeiro analisar as eleições municipais. Vejamos o caso de São Paulo, inicialmente, o que foi tratado como uma das grandes possíveis vitórias do primeiro turno porque o Marçal não chegou até o segundo. A grande justificativa foi, nossa, ao menos o Marçal foi eliminado. Eu quero colocar isso em xeque. Será que foi mesmo? Porque na minha opinião, ele sai como um dos grandes candidatos reforçados dessa eleição municipal, principalmente pelo programa, ou pela ausência de programa que ele apresentou. Eu posso simplesmente dizer que o cara que fez a campanha mais agressiva de todo o país foi um derrotado? Não, eu não posso. Isso somente quem não tem compromisso com a sociedade, quem não tem compromisso com a classe trabalhadora, como o pessoal pode afirmar. Inclusive porque o Marçal fez a campanha mais militante de todas. E quando eu digo militante, eu estou falando no sentido de percorrer o jogo eleitoral falando firme para o seu eleitorado mais rígido, coisa que o Boulos não fez. Porque o Boulos, quando apresentou a sua candidatura, ele vendeu a pauta dos gays, das travestis, da própria classe trabalhadora, de previdência social. Ele vendeu inclusive a legalização das drogas, que sempre foi uma das pautas que o levou adiante dentro do pessoal. Inclusive a questão da moradia. Ele não tratou com a veemência que um ex-líder do MTST deveria tratar. Ele chegou a afirmar que ele não era candidato a prefeito de Jerusalém, então ele não ia opinar sobre a Palestina. Veja que derrotismo, veja que programa rebaixado que o pessoal apresentou para a Prefeitura de São Paulo. Possivelmente, é muito difícil, quase impossível que o Boulos ganhe o segundo turno, o que é uma derrota definitiva dessa esquerda no processo eleitoral. E o mais triste do principal reduto eleitoral do Brasil, da cidade mais urbana e economicamente importante, é que o candidato do PRTB apresentou uma campanha limpa. Pô, mas aí vocês vão dizer, o cara era literalmente um trapaceiro, falsificou documento, como assim uma campanha limpa? Exatamente, a gente não está aqui fazendo uma posição moralista ou de caráter para dizer que ele foi mais falso ou menos falso do que os outros. Inclusive porque senão nenhum candidato passaria por esse pente fino. Nenhum candidato passaria por um pente mais severo, no sentido de que esse foi mais moralista que os outros. Todos ali são grandes moralistas e falsos moralistas. A questão é que ele engajou de verdade a sua base eleitoral. É óbvio que apesar de tudo isso, o vitorioso foi o conformismo do Nunes, do MDB. E ele é um candidato burguês tradicional. Ele aparece de terno, com fala mansa, com supostos projetos que ele não vai desenvolver, que ele não vai levar a cabo de fato. Mas tem uma coisa crescendo aqui que não tinha aparecido nas eleições de 2020 em São Paulo. Quem caracterizava o Bolsonaro como fascista deve estar muito perdido em como caracterizar o Marçal. Porque o Bolsonaro, por muitas vezes nessa eleição, teve que chamar a atenção do Marçal pela falta de sanidade, pela falta de consciência política, pela falta de limites. Então, quem caracterizava o Bolsonaro no passado como fascista, faz o que agora? Mas a cidade que mais merece ser citada, pelas contradições evidentes, com certeza é a cidade de Porto Alegre. A cidade que quase reelegeu o prefeito no primeiro turno, porque vai eleger no segundo, que ficou completamente perdido enquanto ocorriam as enchentes no Rio Grande do Sul, principalmente na capital Porto Alegre, que o Brasil todo acompanhou e que o Brasil todo ficou sabendo. As bobagens que ele falava, as pataquadas que ele fazia na TV, tudo isso o Brasil inteiro acompanhou. E aí como é que é possível isso?
Tem muita gente me perguntando, pô, como é que é possível que o cara tenha ganhado as eleições em bairros como Sarandi, como a Vila Ipiranga, como Maitá, que foram afetados diretamente pelas enchentes, que ele simplesmente elegeram Mello em primeiro lugar. Não tem como explicar isso sem falar de um pouco da própria arrogância do PT. Eu fui uma das pessoas que estavam numa das manifestações, nos atos que estavam acontecendo, e o pessoal do PT estava lá, um pouco antes das eleições, logo que as enchentes tinham acabado, e teve uma menina que se levantou e falou assim: olha, eu acho que o Matheus Gomes do PSOL é uma pessoa que tem mais voto, que é menos rejeitado, que é mais novo, que pode apresentar um projeto diferente, né? Claro que um projeto dentro das eleições burguesas. Mas eu acho que ele é um cara que pode ganhar as eleições do Mello. Assim como a Juliana Brizola tem mais capacidade do PDT de ganhar no segundo turno do Mello do que a Maria do Rosário, que simplesmente não ganha, não há chance dela ganhar. Isso eu afirmo com veemência. Como é que... E a direção do PT respondeu de forma muito irritada, assim, de forma bastante arrogante para essa menina, que é uma militante do próprio partido, dizendo assim: olha, se a gente faz uma campanha, vocês são obrigados a aceitar, levem pra rua o nome e busquem os votos. É assim que funciona. Bom, o PT cresceu em 70% das prefeituras comparadas em 2020, mas nenhuma capital importante foi conquistada, e mais do que isso, não será conquistada. Dito isso, partidos como União, PSD, PL tiveram um aumento de mais de 100% comparado ao ano anterior. O PDT ele reduziu em 164% comparado às prefeituras da eleição anterior. Ou seja, a social-democracia, os reformistas, o PDT, o PSB, o PSOL, foram completamente varridos nessas eleições. Eles foram atirados para fora do parlamento. Eles foram expulsos pela população, que foi até as urnas e votou em algum candidato. E no caso da região metropolitana, né, de Porto Alegre, é interessante o caso de Viamão. Ali o PSDB ganhou com 48% dos votos, teve uma conquista bem importante. É uma cidade que é um dos poucos redutos eleitorais do PSDB, porque o PSDB está num declínio maior do que o próprio PT. E mesmo que na cidade de Viamão eles estejam desde 2012 na prefeitura, é uma prefeitura de crise, que tem feito crimes ambientais, é uma prefeitura que tem fofoca, que tem impeachment, que tem um monte de coisa ruim, mas mesmo assim a oposição não brilhou os olhos da grande massa trabalhadora, vamos dizer assim, né? Inclusive a gente pode dizer que um dos grandes derrotados dessa eleição foi o PSDB. O PSDB praticamente a própria Globo falou, quando viu os resultados das eleições, a Globo, que é um antigo reduto tucano, né, como os petistas gostavam de falar, que o PSDB acabou. Foi bem assim que a jornalista da Globo falou à noite, do dia das eleições, né, no domingo para segunda, dizia: o PSDB simplesmente terminou. Claro que isso é uma força de expressão, mas representa o saldo negativo do partido. Na cidade de Viamão o número de nulos e brancos foi de 12%. E ainda na região de Porto Alegre, a gente teve em Alvorada, por uma diferença muito pequena, a eleição do Douglas Martello, candidato do PL, que incrivelmente ganhou da favorita, que era a Estela do PT, por uma diferença de só 2.000 votos. Em Cachoeirinha, o candidato do MDB massacrou o do PT, e o mesmo aconteceu em Esteio. São Leopoldo chamou muita atenção, também na região metropolitana, nesse sentido, porque foi uma cidade em que o candidato do PT, o Nelson Spoloauer, que era secretário da prefeitura, que foi muito elogiado durante o combate das enchentes na cidade, perdeu por uma diferença de 10% para o delegado Eliomar do PL. A única exceção foi em Guaíba, em que o candidato do PDT conseguiu aí uma pequena prefeitura, vamos dizer assim, né? Outra questão muito interessante nessas eleições foi a ausência do papel da mulher. Apenas 16% de mulheres foram eleitas no domingo passado, dia 6. E nas grandes capitais importantes, nenhuma mulher foi eleita. E possivelmente, tirando a prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde nos dois turnos, né, onde as duas primeiras, no caso, são mulheres, uma do PP e uma do União Brasil, possivelmente seja uma das únicas cidades em que tem uma prefeita mulher. Ou seja, até mesmo a suposta representatividade da mulher pela esquerda liberal, pela esquerda eleitoreira, reformista, foi por água abaixo, caiu, foi derrotada. Hoje a representatividade da mulher é muito mais à direita do que à esquerda. E um dado peculiar de 2024 é que do total de candidatos do Brasil, quase a metade, 44%, não tem sequer o ensino médio. Pela legislação brasileira, um analfabeto não pode concorrer. Mas mesmo assim isso ocorreu, porque como vocês sabem, as leis, elas, né, enfim... Não é um julgamento aqui de quem deve ou não participar da corrida eleitoral. Eu acho que os analfabetos... O problema não é se ele é analfabeto ou não, embora, claro, que a gente sempre queira alguma pessoa mais capacitada. Mas a questão é o programa político que está sendo apresentado. E, no caso da técnica,
se você sortear um terceiro ano em alguma escola pública aí, possivelmente aquela gurizada ali do terceiro ano, sejam homens ou mulheres, tem mais capacidade técnica para gerir o Estado do que muitos dos vereadores que estão sendo eleitos. Dito isso, o vereador mais votado de São Paulo, com 161 mil votos, tem como bandeira política proibir que trans vão ao banheiro feminino. Uma pauta muito importante, muito relevante, assim, tirar o direito das trans de ir ao banheiro. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o vereador mais votado, né, numa das grandes cidades do Brasil, foi o assessor do Nicolas Ferreira, também do PL. Então, se há um recado que as urnas deixaram, como a mídia burguesa gosta de falar, que as urnas falam, que são a voz do povo, o recado foi: o PT não representa ninguém. Foi completamente rechaçado de todas as urnas, principalmente nos grandes centros urbanos, nas capitais. E eu digo isso, gente, com muita alegria, com muita felicidade. Foi uma derrota retumbante, e eu até arriscaria em dizer que foi a pior da história do partido. E isso se estende para as organizações que o PT influencia. PCdoB, PSOL. Porque, por exemplo, o PSOL tinha 5 prefeituras na eleição de 2020. Hoje não tem nenhuma. O PSDB, Republicanos e PL possuem ao total 591 prefeituras. Só no primeiro turno. Só no primeiro turno. Então uma coisa aqui que a gente precisa concordar veementemente com o Nildo Ourix é que essas eleições ficaram ausentes, ficaram marcadas pela ausência de um discurso radical, né? Ofensivo contra uma república que está caindo em frangalhos. A esquerda aparece como a esquerda, né, reformista, aparece como a salvadora, né? E o governo, né, do Lula-Alckmin é incapaz de oferecer o básico. Saúde, plano de carreira, previdência social, etc. Isso não há defesa, não apresenta. Se a gente analisar a eleição de São Paulo, tanto o Boulos quanto a Tabata são os bons moços da ordem burguesa. Eles não estão ali para meter o pé na porta. Eles estão ali para salvar todo mundo. É o bomboncismo mascarado, né? Aquele bomboncismo que eles gostam muito de apresentar. Tá ali pra ver, pra analisar, né? Mas a solução mesmo não tem, não apresenta. Ou às vezes apresenta em projetos que, obviamente, a própria burguesia ri. Isso não é economicamente viável, meu amigo. Então pode parecer engraçado o que eu vou dizer aqui, mas hoje o conservadorismo não pertence à extrema-direita no Brasil. A extrema-direita hoje ela é radical, e isso é muito perigoso. Hoje o conservadorismo ele está no PSOL, no PT, no PDT, porque é eles que querem conservar a sociedade tal como ela está. Eles querem preservar a todo custo uma ordem que desde 85 vem se segurando e cada vez mais vem se desfazendo. Hoje a grande maioria da população brasileira busca refúgio em plataformas de aposta, nas igrejas, em subempregos. E hoje a militância do PT, do PSOL, elas são tão empobrecidas intelectualmente, são tão acríticos às suas direções, são tão coitadinhas, que culpam os votos nulos, culpam a própria população, culpam a própria classe trabalhadora pela derrota acachapante que tiveram nas urnas. Ou seja, culpam os desiludidos pelo seu próprio fracasso, afastando os mesmos do seu partido, do seu programa eleitoral. E que bom, viu? Que bom que essas organizações estão se desfazendo. Que bom que esses partidos estão se destruindo. Essas organizações não merecem o direito de existir. Eles não merecem levar o nome da classe trabalhadora, dos trabalhadores, dos brasileiros no geral, no seu programa. E arrisco dizer mais, tá? Eles nunca mereceram. A questão é o que vai surgir nesse vazio de poder. O que está surgindo nesse vazio de poder são figuras como Pablo Marçal, pela ausência de radicalidade da esquerda eleitoreira. E quando eu falo radicalidade, eu não estou falando de extremismo no sentido de que afasta as pessoas, mas de entregar os verdadeiros problemas, de falar dos verdadeiros problemas, do porquê do subemprego, do porquê da educação está caindo aos pedaços, do porquê o Estado brasileiro está se desfazendo, do porquê a grande parte da população está em subemprego. Nada disso é falado, nada disso é levado até a raiz do problema. Mas aqui a gente precisa fazer uma pergunta. Se tudo que foi dito nesse vídeo tivesse sido oposto, isso é, se o PT, se o PDT, se o PSOL tivessem ganhado todas essas prefeituras que foram ganhadas pela União, pelos republicanos, a nossa vida seria melhor? Severamente não. As únicas candidaturas, e quando eu digo únicas, é porque assim, é de uma forma muito envergonhada, que trabalharam com temas honestos, com problemas sociais, aqui e ali, foram as do PSTU, as da UP, mas o próprio PSTU, que em Porto Alegre, em 2008, conseguiu, com a Vera Guasso, se não me engano, 6 mil votos para a prefeitura, hoje se contenta se passar dos 1.000. Então assim, em síntese, tá? Eu não preciso ficar aqui explicando por mais tempo, mostrando dados cansativos de o quanto as eleições foram massacrantes para a esquerda eleitoreira. O que eu preciso dizer é que existe um momento eleitoral e existe um momento pré-eleitoral. Os reformistas, eles subordinam
nas direções dos seus sindicatos, nos movimentos sociais, e até em movimentos camponeses ao processo eleitoral. Ô meu amigo, não faz essa greve aí, porque daqui a pouco tem eleição. Ô meu amigo, não faz essa manifestação aí no centro de rua, vamos voltar pra casa, porque na eleição os nossos candidatos vão representar vocês, vão fazer acontecer, vão trazer essas pautas, vão resolver o problema. E aí a eleição chega, e aí nós temos isso, esse resultado. Se eles são eleitos, eles dizem que não podem fazer nada porque o conchavo, eleitoral, não sei o quê. Se eles não são eleitos, a culpa é da população que não os elegeu. E aí eles não podem fazer nada porque não foram eleitos. Então as justificativas são sempre atiradas pra frente e a luta fica sempre pra próxima. Ou seja, no horizonte pragmático do petismo, onde tudo é possível, aparentemente nada é possível. A incapacidade de renovação é visível, e eu repito, é fruto da própria arrogância partidária e fruto do momento em que o capitalismo vive, de crise aguda em todo o mundo. Não é apenas o processo eleitoral brasileiro que está assim, são todos os processos eleitorais no mundo todo. A maior prova da vitória contundente foi que dessa vez os bolsonaristas nem precisaram se esforçar em espalhar que, na verdade, as eleições são fraudadas, que as urnas podem ser hackeadas ou coisa desse sentido. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade desse tipo de justificativa. Mas respondendo à pergunta inicial do vídeo, se é praticamente improvável vitórias contundentes através do processo eleitoral, porque partidos como o PDT, PT, PCdoB participam e dão toda a legitimidade ao processo. A resposta é uma só: fundão eleitoral. O processo eleitoral, como dizem os bolsonaristas, ele não é podre porque ele é injusto depois das urnas. Ele começa a ser injusto antes das urnas. A crítica dos malucos, dos bolsonaristas ao processo eleitoral, ela não se foca no verdadeiro problema. Por isso eles não são radicais. Por isso eles extenuam o problema. Porque o verdadeiro problema das urnas, o verdadeiro problema do processo eleitoral é que se você não faz coligação, se você não tem tempo de TV, se você não faz conchavos no parlamento, você perde a sua própria capacidade de aparecer para o público. É nesse sentido que o mesmo Estado, que não tem dinheiro para dar um aumento para os trabalhadores, que não tem dinheiro para melhorar o nível de vida das pessoas de forma contundente, gasta 4,69 bilhões de fundo partidário só para os partidos usar nas eleições. 4,6 bilhões do seu Tesouro Nacional. Ou seja, na República Brasileira, como em quase todas as repúblicas democráticas do mundo, o processo eleitoral funciona assim. Quanto menos programático for o seu partido, quanto menos ideológico ele for, quanto menos de ideias ele tiver, melhor. Mais a capacidade dele de se eleger. Então quanto mais independente de pensamento ele for, mesmo que seja de direita, como o caso do Novo, né? O Novo é um bom exemplo nesse sentido, porque o Novo ele tentou lá no início não participar das rachadinhas, das verbas eleitorais, daquela coisa toda, aquele liberalismo clássico que não tem mais espaço num local como a periferia do capitalismo que é o Brasil, ou mesmo nos grandes centros do capitalismo, como Londres, como Barcelona, como Madrid, não tem mais espaço. Então eles tiveram que ir cedendo para ir conseguindo cadeiras, para ir conseguindo prefeituras. Ou seja, é um sistema que dá alento, que privilegia a corrupção desde os seus primórdios. Mas calmem, a vida vai mudar. A saúde, a educação, o salário, tudo isso, gente, vai aumentar agora. Nem pra ti, nem pra mim, mas para aqueles que foram eleitos.